Olá, nós estamos em mais um episódio do Construindo a Sua Melhor Versão com Propósito. Eu estou com minha convidada aqui, que já participou comigo do programa anterior, a Priscila Messias, que é uma convidada muito querida, né? Que já mora no meu coração já faz um tempo. E nós vamos falar de um tema necessário, queridos: conversas que salvam. Nós estamos trabalhando uma série sobre a importância da prevenção ao abuso sexual na infância e adolescência. E antes de apresentá-la, ela vai falar um oizinho para vocês. Olá, estou muito feliz de estar aqui com a Patrícia, essa pessoa queridíssima, né? Que me convidou, me deu a honra, esse espaço para a gente conversar um pouquinho. E eu realmente valorizo muito esse lugar que é de conhecimento, que é para a gente crescer. Então, assim, sejam muito bem-vindos a esse segundo episódio. E o primeiro foi maravilhoso e agora vai ter muita coisa boa pra gente também. Eu vou apresentar a nossa convidada especial, a Priscila Messias. Ela é esposa, ela é mãe de uma adolescente de 18 anos já, né? Já. E ela também é educadora, Master EZPAS, com formação em educação sexual e emocional, focada na prevenção ao abuso sexual na infância e adolescência. É graduanda em psicologia, é minha colega de profissão, já é uma profissional de excelência e tenho certeza que já tem transformado muitas vidas, vai continuar transformando vidas, não é, Priscila? Ela é mentora de mulheres do projeto Curadas para Curar, que é um projeto lindo também. Sim. E pastora da Igreja Renovo há 14 anos, né? Então trabalha, né, cuida de vidas, sempre cuidou de vidas e continua cuidando de pessoas, de vidas, de famílias, né? Isso nós temos em comum, trabalho com famílias, sem né, dúvida, Priscila? Sem dúvida, lindo trabalho. Lindo trabalho. E que alegria, né, nós estarmos aqui conversando sobre esse tema tão necessário. Falar de prevenção, importante. Queridos, é necessário, é urgente, é para ontem. E nós não precisamos de um mês específico para falarmos de prevenção. Sim. A prevenção ela precisa acontecer hoje, na minha casa, na sua casa, em todos os lugares, em todas as famílias. É um tema urgente. Para quem não esteve conosco, não acompanhou o episódio anterior, então assistam e nós vamos continuar essa pauta tão importante. Quando o assunto é prevenção ao abuso na infância e adolescência, nós precisamos ter um olhar rebuscado. E nós entendemos que a importância realmente dos pais, dos educadores, eles entenderem que eles têm esse papel importante, né, de educar os filhos também para uma sexualidade saudável. É importante, os pais têm esse lugar de ensinarem os filhos, de orientarem os filhos, os pais, os educadores, as famílias têm esse lugar. Perfeito. Não é, Priscila? Perfeito. E pegando carona no que nós conversamos no episódio anterior, a Priscila traz um conteúdo riquíssimo. Nós vamos aproveitar, ela vai compartilhar conosco hoje esse riquíssimo conteúdo sobre proteção. Priscila, quando o assunto é prevenção, né, você traz os 4, né, fatores protetores, né, as 4 regras da proteção. Quando o assunto é prevenção, muitos pais não sabem. Quando o assunto é prevenção em relação à sexualidade ou educação sexual, os pais ficam muito perdidos. Perdidos. É verdade. E é muito comum as famílias perguntarem para mim, Patrícia, eu tenho certeza que para você também, Priscila, que material eu tenho que acessar? Eu devo acessar, que eu posso, que é realmente... Que eu consigo entender para orientar o meu filho, a minha criança, para que eu possa protegê-la. Sim. Em relação em relação à erotização, em relação a um possível abuso. Sim. Patrícia, é muito importante isso que você colocou, a gente pegando então esse gancho do que a gente falou no outro episódio, a gente entendeu que tem um ambiente, aí eu te convido, assista o outro episódio para você entender como se forma esse ambiente de risco, né? Porque às vezes a gente não sabe como ele está se formando, e aí você vai assistir e vai dizer, tá, eu entendi que a erotização é um problema, a pornografia é um problema, eu quero que minha criança saiba se proteger, porque nem sempre a gente está junto com a criança. Então, não é só o fato de nós tomarmos atitudes e ações em direção à proteção, mas também ensiná-las a se proteger. Exatamente. Porque se elas estiverem longe de nós, como que elas vão saber que elas estão em risco? Então, claro que o assunto é bem extenso, né? Pode render outras conversas maravilhosas como essa,
Mas, assim, algo para a gente entregar, assim, o básico necessário para a gente pensar. Se a minha criança souber isso aqui, eu já coloco ela num nível de conhecimento para proteção. Ela identificando, estou em risco, né? E aí a gente fala um pouquinho das 4 regras de proteção, que seria, assim, o básico do básico mesmo. Toda criança precisa conhecer as 4 regras de proteção. É uma linguagem simples, eu trouxe até aqui, olha só, que belezinha. Uma graça. Né? Claro que a gente, pensando em primeira infância, a gente tem aqui o lúdico para trabalhar Sim. com elas, mas o pré-adolescente, o adolescente também vai conhecer, a gente só vai adequar a linguagem para cada idade, que a educação sexual é isso. Sim, sim. Usar a linguagem adequada para proteção. E aí, posso apresentar já Por as favor, regras? por favor. Falando de 4 regras da proteção, a gente está pensando em 4 passos essenciais para a criança identificar o risco e atuar no risco, em busca de sair daquele contexto. E a primeira regra é não. Você vai dizer assim, filho, ninguém fale não. Se você perceber que alguém está tocando no teu corpo, porque daí vem da gente ensinar essa criança que o corpo é dela, que ninguém tem permissão, o corpo é privado. Além das partes íntimas, o corpo é privado. Então, se eu digo, filho, filha, ninguém tem o direito de tocar no teu corpo, só o papai ou a mamãe, o cuidador, aí a pessoa que cuida. Sim. E olha que ponto importante. Ainda assim, o toque é para te ajudar com uma higiene, é algo rápido. Sim. Então, a criança vai entender. Passou daquilo que é o normal, ela identifica que tem algo estranho. Então, ela vai, não. A primeira regra é a criança internalizar. Eu posso falar não. Então, essa regra já é algo que ela assusta a pessoa que tem uma má intenção com a criança. Porque o abusador, ele sempre procura vulnerável. A criança mais submissa, Exatamente. aquela criança que não sabe colocar... Não sabe se defender, né? Não sabe se defender, colocar o não, né? Então, o não, ele é libertador em todos os sentidos. E aqui, especialmente. Então, a primeira regra, fale não. A segunda regra... Supondo que a criança falou não e a pessoa insiste ainda, não, mas olha só um carinho, não é só um beijinho no seu pescoço, grita. Você vai ensinar para sua criança que ela pode gritar bem alto. Filho, filha, se você já sabe que ninguém pode tocar no teu corpo, mas se alguém tentar e você falar não e a pessoa insistir, você grita bem alto, porque alguém vai te ouvir. E uma criança, quando grita alto, a gente sabe que está em perigo. Sim. Então, a regra 2, grite alto. Sinal de alerta, né? Sinal de alerta. Sinal de perigo, né? Olha como a gente está falando de algo que é simples da criança aprender, não é todo esse complexo que a gente está falando. Fale não, grite. E a terceira, filho, filha, você falou não, a pessoa está insistindo, está querendo falar que é só um carinho, né? Porque eles usam essa palavra. Você gritou alto, ninguém ouviu, está num ambiente que ninguém conseguiu ouvir, sai correndo. Então, a regra 3, corra. Corra o mais longe que você puder dessa criança. Corra em direção à pessoa que você confia. Então, essa regra 3, ela vai dar o movimento. Sim, e a isso, ação. a ação. E quando esse agressor, esse abusador perceber que a criança está tomando uma ação, para que ele não seja pego, é a oportunidade dele se retirar. Dele fugir. Né? Dele fugir. Então, assim, claro que nosso objetivo final é que todo agressor seja revelado e até preso. Mas nosso objetivo principal aqui é proteger a criança, proteger que ela a criança. saia do lugar de perigo, né? E por fim, a 4ª regra de proteção, que é conte tudo. Para mim, quando você estiver ensinando ali a criança para a mamãe ou para o papai, aí você vai citar a pessoa de confiança da criança, né? Sim. Às vezes é a avó, às vezes é o vô. O cuidador, então, o cuidador de confiança, principal, aquela sim. pessoa que está comprometida, atenta a esse lugar. Então, 4ª regra, conta tudo. E Patrícia, das 3 regras que eu falei, né? Quando a gente pensa aqui, ó, fale não, grite bem alto, até tanto usar aqui, ó, nos workshops, gente, preciso fazer outro. Saia correndo. Qual que é a mais importante? Conte tudo. Sim. Porque diante de uma situação inesperada e a criança pode sentir medo, o medo pode paralisar. Exatamente. Então, a gente não pode ter a certeza de que mesmo ensinando, as 3 regras vão funcionar. Então, por que a 4ª é a mais importante? Porque se a criança entender, mesmo que aconteça uma coisa estranha comigo, eu tenho em quem confiar, diálogo, que a gente falou tanto lá no primeiro, eu posso contar e essa pessoa vai acreditar em mim, ainda que tenha havido uma tentativa, se ela contar, a gente pode atuar nesse lugar e não vai mais expor lá esse risco, identificando esse ambiente. Então, essas regras são assim fundamentais e o básico necessário
para a gente fazer a Eu costumo prevenção. dizer que é o arroz com feijão, né? É o simples que Sim, funciona, gente. Simples que funciona. E assim, eu fiquei pensando, ouvindo a Priscila, né, que trazia essas regras, eu fiquei pensando como muitos adultos têm dificuldade, né, em se protegerem também, Sim. né? Uma das coisas que nós conversamos no encontro anterior, né, no episódio anterior, é a importância dos adultos também entenderem que eles são modelos e que eles, né, e se você adulto está com dificuldade, não tem dificuldade também com essas questões de posicionamento. Perfeito, Patrícia. Está com dificuldade de poder realmente ensinar o seu filho, a sua filha, limites, mas também de poder orientá-los adequadamente. Você mãe, você pai, você educador, todos nós somos educadores. Perfeito, perfeito. Você é familiar, né, cuidador, você vó, tia, não importa o papel que você desempenha, nomenclatura. Não é? Busque ajuda. Então, quando nós falamos a questão da proteção, da prevenção, prevenir é melhor que remediar. E nós precisamos estar atentos e atentas aos sinais. Sim. E vários pontos que nós trouxemos no episódio anterior é estar atento ao comportamento da criança. Então, a criança teve mudança de comportamento. Esteja atenta. Esteja atento a essa mudança de comportamento. Sim. Na alimentação, no sono, no humor, né? A criança está mais reclusa. Nossa, a criança, minha filha, meu neto, meu sobrinho, não tinha esse comportamento. Está se fechando, está medroso, está mais ansioso, né? Chorando demais. Regredindo, às vezes voltando a fazer um xixi na cama. Sim. Esses são sinais importantes da gente olhar. De repente, uma queda no desempenho escolar. Exato. A gente estava falando da erotização precoce. Sim. Porque como o ser humano é energia, né? A sexualidade é a energia da vida. Sim. Então, se uma criança ela está sofrendo alguma investida, algum abusador está atravessando essa criança, seja mostrando conteúdos para ela, seja tocando no corpo dela, seja ela vendo esses conteúdos erotizados, sexualizados por meio da pornografia, o rendimento escolar tende a cair, porque a energia dessa criança que era para estar focada em aprender esse universo da aprendizagem aqui, dessa formação, essa energia vai ficar deslocada para o erótico. Então, as perguntas, as sensações, as dúvidas, as curiosidades consomem essa energia. Tem queda de rendimento escolar. Sim, afeto cognitivo da criança, né? E falando em pesquisas, queridos, os números são alarmantes. Sim. 90% dos casos de abuso sexual na infância e adolescência acontecem, infelizmente, no ambiente familiar. Lugar que deveria ser de proteção, exatamente, né, Patrícia? Então, daí a importância de nós termos estratégias, buscarmos ferramentas para ensinar nosso filho corretamente em relação à educação sexual, ensinar as 4 regras de proteção. Sim. Que são simples, mas são fundamentais. Então, nós precisamos sim ensinar nossas crianças a dizerem não. Não tem problema dizer não. Exato. Não tem problema essa criança gritar em situações de perigo. Porque a gente vem de uma educação muito rígida, né, Priscila? Muito. Que não pode dizer não, que tem que dizer sim para tudo, que tem que cumprimentar as pessoas que a gente... Ser obrigada a beijar e abraçar. Exatamente. Nossa, é terrível isso para a criança. Ela não sabe que ela tem o direito de se proteger. Porque quando você obriga uma criança a beijar, abraçar alguém que ela não quer, você está dizendo para ela que ela não tem o direito de escolher isso, certo? Então, imagine, se eu sou obrigada a beijar essas pessoas, quando o abusador chegar e falar que eu tenho que fazer, eu não conheço o limite disso. Eu posso ou não posso, então eu faço, né? E essa questão, então, de ensinar realmente, não, você pode dizer não. Você pode gritar em situações de perigo, você pode correr, você pode buscar uma pessoa da sua confiança e se abrir com essa pessoa. Então, a importância do diálogo, queridos. É fundamental. Eu costumo sempre orientar as famílias, Priscila, da importância. Mesmo que seu filho ou sua filha tenha tido um comportamento que você não aprove. Assim como as crianças, nós sentimos todas as emoções. A questão não é o sentir, mas é o que nós fazemos com o que nós sentimos. Então, em situações como essa, delicadíssimas, graves como essa, acolha essa criança, esse adolescente, ouça o que ele tem a falar. Mas, Patrícia, Priscila, eu não estou dando conta, eu estou com raiva. Se acolha também. Acolha essa emoção e não haja no calor das emoções. Ouça, acolha primeiro essa criança. Acolha, ouça o que ela tem para dizer. Para depois dar os próximos passos que são necessários. Perfeito. Mas o acolhimento, a criança ela precisa se sentir segura e cuidada e sentir que ela tem um colo ali. Mas um colo saudável. Um ambiente saudável, protetor, que a protege, né?
que a protege. Que coloca ela em segurança, Exatamente. né? Emocional, física, Exatamente. espiritual, sexual. É todo um ambiente, né? Que a gente vai favorecer o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente sem desenvolver transtornos de ansiedade, sem desenvolver uma depressão. Quando a gente olha para os números de abuso, uma criança a cada 8 minutos sendo abusada, se a gente pensar que uma a cada 4 meninas, uma a cada 6 meninos são vítimas de abuso, seja porque ela foi exposta a conteúdo sexual, seja porque alguém tocou no corpo dela, seja por estupro, seja por causa da pornografia, que é uma violência sexual, Sim, vai sim, atravessar essa sim. criança, vai deformar. Aí a gente olha para esses números e pensa que agora a gente tem uma sociedade altamente depressiva, Adoecida, ansiosa, adoecida. transtornos, compulsões. Então, uma coisa está relacionada à outra. E aqui o programa fala o quê? Saúde mental. O que a gente pode fazer para conseguir modificar, né, à Sim. medida do possível, esse ambiente? É a prevenção. A prevenção é sempre o melhor caminho, Sempre não é? o melhor Sempre caminho. o melhor caminho. E aí é um convite a olhar para a infância com esse lugar, né? Vou acolher minha dor. Às vezes a gente não olha para esse lugar do abuso também, porque é uma história que atravessa a nossa. Exatamente. Então, diante de um relato, mãe, pai, eu tenho medo daquela pessoa. Porque às vezes é o Sim, vô, às vezes é um sim. tio, o padrasto, o primo. Eu tenho medo. Que medo nada. Que medo nada. Invalida a emoção da criança. Eu senti medo. Mãe, eu fiquei triste. Como assim que alguém fica triste quando ganha um abraço? Acolhe, é mesmo. Me fala mais dessa tristeza, Sim, né? sim. Oferecer esse espaço, é isso que faz a E diferença. se tem essa dificuldade, procurar ajuda. Ajuda. Procurar né? ajuda profissional. Estamos aqui para ajudar, Sim. né, Patrícia? Procurar Estamos aqui para ajuda. ajudar. Procurar ajuda. Sim, perfeito. É o caminho. Pessoas precisam de pessoas, queridos. Nós não caminhamos sozinhos. Pessoas precisam de pessoas, então procure ajuda. Sim. Se está tendo dificuldade em se acolher e também acolher o seu filho, a sua criança, a sua adolescente, procure ajuda. Sim. E vamos lembrar que a prevenção ele é um caminho, não é? Priscila, compartilha conosco, por favor, como você tem ajudado famílias, outros educadores também, com esse trabalho tão bonito. Se as pessoas falam, Priscila, como que eu posso acessar a Priscila? Como que eu posso levar a Priscila para poder realmente ensinar, levar na minha escola, levar uma palestra, para realmente, para nós trabalharmos a prevenção. Perfeito. Patrícia, tenho feito um trabalho, né, eu falo que é de dividir esse conhecimento mesmo, em forma de palestra, workshop. A gente tem feito isso tanto no ambiente religioso, que é um ambiente que necessita muito, porque lida com muitas crianças, Sim, né? sim. É um ambiente onde as crianças estão inseridas ali, elas trazem para nós as suas dificuldades, suas demandas. Então, os pais sendo capacitados, eu gosto de capacitar os pais, os professores, que vão a terem um olhar mais apurado para situações de risco. Sim. Não só para ensinar a educar, mas também ficar mais atento. Então, faço isso por meio de palestra, de rodas, de conversa, de workshop. No workshop, a gente leva mais ferramentas, né? As oficinas para poder prático, ensinar. Né? A prática, né? No workshop nós trabalhamos a prática. É muito importante, né? Também com a orientação aos pais, né? Eu posso atender fazendo essa orientação de entender o contexto daquela família e pensar junto com esse pai, com essa mãe, o caminho a ser feito para construir essa educação, para orientar os filhos e até mesmo, Patrícia, agora, fazer uma indicação quando necessária, né? Sim. Por exemplo, a gente está diante de um relato de um pai e mamãe que está com uma criança já com uma masturbação compulsiva, ela precisa de ajuda profissional. Exatamente. Já passou do momento da gente só ter uma conversa. Essa criança precisa de um outro atendimento. De uma intervenção profissional. Para que isso não se consolide e vá para o resto da vida dela. Sim. Né? Então, assim, orientação mesmo, né? Dentro dessa orientação parental, que é muito importante. E também, agora tá saindo do forno quentinho, Ai, que né? delícia. Meu primeiro e-book, na verdade, há 1 ano já, eu já vinha construindo ele, já estava quase pronto. Nós atravessamos alguns dias, né? Mais dolorosos na nossa história, como você soube. E eu tive que parar um pouquinho, porque esse assunto é um assunto que ele dói. Ele mobiliza. Ele consome bastante das nossas emoções quando a gente trabalha com isso também. E eu entendi que era o momento de eu parar um pouquinho e retomei agora. Tá lindo. Se você quiser... Então, aqui a gente falou de 4 regras, mas tem muitas formas, né? E ali na bio do meu Instagram tem um link. Se você entrar ali, vai para o formulário,
hoje, que é o último dia do mês, se você entrar ainda tá com promoção, né? Eu já garanti o meu, gente. Não percam, né? E aí a gente tá fazendo um trabalho ali, assim, uma linguagem muito acessível. É um guia prático, eu pego a pessoa pela mão e eu estruturei os diálogos para construir o básico. 10 maneiras, assim, as 10 principais. Falando dos conceitos da intimidade, da privacidade, do que é o toque, do segredo, das imagens inadequadas. Então, tem um conteúdo riquíssimo numa linguagem diálogo mesmo. Linguagem acessível. Acessível para facilitar o diálogo. Eu ensino como você começa a construir a conversa. Então, assim, eu trouxe isso para uma linguagem não técnica. Tem muito conhecimento científico ali dentro, mas numa conversa, assim, natural. E tem também ferramentas lá dentro, né? Tá completíssimo. Não, tá imperdível. Tá completíssimo. Tá imperdível. Num preço maravilhoso também, super compensa. E aí eu deixo esse convite. Na realidade, é um investimento, gente. É um investimento. Prevenção. Tudo que remete à questão de saúde, gente. Eu sempre falo aqui no programa, né? Investir em saúde mental é investir na vida. É isso. Investir em prevenção é investir na vida. Sim. É um investimento. Sim. Porque nós não temos saúde se nós não temos saúde mental. Sim. Verdade, Patrícia. É tudo, né? Sim. É tudo que a gente... Todos os ganhos que a gente tem, se a gente não tiver saúde mental, a gente perde, exatamente, né? Sem nem perceber. Então, deixa esse convite aí para você entrar, me seguir lá nas redes, né? Ajudar a gente, porque o Instagram entrega muito esse tipo de conteúdo. A gente precisa estar ali sempre trabalhando com essa questão, com as palavras que a gente usa, né? E acessar ali, adquirir esse e-book maravilhoso. Depois vão sair outros materiais também, mais direcionados para esses temas. Então, a gente está aqui para compartilhar esse conhecimento, tá? Gente, que conteúdo rico, não é mesmo? A Priscila tinha comentado comigo antes de nós começarmos o programa que ela vai dar um presente. Nós vamos fazer depois uma foto aqui. Vamos lá para o nosso Instagram. Da Priscila é @primeiroafeto. Vai ficar na descrição aqui do vídeo nosso @. E você que tem interesse nesse material que ela compartilhou, as 4 regras. As 4 regras de proteção, você que tem interesse, nos acompanhe por lá, diga eu quero, que ela vai disponibilizar esse material riquíssimo para você. Muito bom. Priscila, nós ficaríamos aqui, olha, o dia todo, falando de um tema tão importante, mas tão necessário. Sim, muito. Minha gratidão a você por ter nos honrado com a tua presença, você trouxe a sua expertise de uma maneira tão leve, tão importante, assim, de uma maneira assim, leve, é um assunto tão delicado, mas você trouxe de uma maneira clara, de uma maneira acessível. Então, que Deus te abençoe, né? Gratidão pela tua presença, né? Que você realmente siga vivendo o seu propósito e alcançando vidas, né? Eu vejo que esse programa, queridos, é uma ferramenta, realmente, para que você que está aí possa também construir sua melhor versão com propósito. Eu tenho certeza que Deus nos criou com um propósito e com uma missão. E a nossa missão, a minha missão e da Priscila, eu falo que todos nós somos educadores. É verdade. E quando nós nos propomos a fazer um trabalho como esse, de poder realmente, nós estamos lançando semente de conhecimento, para que nós possamos aprender. Não, todo dia nós estamos aprendendo. Verdade. O conhecimento ele é libertador. Inclusive, tem uma referência no livro da sabedoria que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, que nós possamos nos apropriar desse conteúdo e de outros conteúdos que façam sentido para nós, pensando, especialmente no cuidado das nossas crianças e adolescentes, na prevenção. Prevenir é melhor do que remediar. Perfeito. Que nós possamos realmente cumprir o nosso propósito, como pais, como educadores que somos. E nós podemos, sim, fazer tem muitas coisas que estão nas nossas mãos quando o assunto é proteção. Quando o assunto realmente é educação, não é? Então, que nós possamos fazer a diferença na vida das nossas crianças e adolescentes. Perfeito. Acho que a gente, pai, mãe, né? Você que está ouvindo aqui e é responsável por uma criança ou um adolescente, nós estamos construindo, né? Ajudando a construir um ser humano que vai impactar o mundo de alguma forma, positiva ou negativa, né? Então, quando a gente pensa em construindo a melhor versão, acho que um pilar fundamental para construir a melhor versão de um ser humano é protegendo ele de um dano tão grande como o abuso, como uma violência. Então, assim, faz todo sentido esse programa. Parabéns por esse programa, por esse espaço que eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. As pessoas precisam de conhecimento, mas conhecimento
sólido, verdadeiro, Sim, né? sim. Hoje tem muita coisa falada, mas pouco conhecimento embasado, algo que de fato faça diferença na vida das pessoas. E esse programa eu tenho certeza que faz. Então, eu que agradeço, né? Eu honro esse espaço, honro a sua vida de abrir esse espaço para a gente falar de um tema que dói, mas ele é urgente, né? Então, é melhor a gente sentir a dor de falar do assunto do que sentir a dor de cuidar da vítima. E aí é isso, Exatamente. tem um verso também que me guia, né, que diz: erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja a voz dos desamparados. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente Sim, está sendo a sim, voz de quem está sendo silenciado por essa dor, sim, sim. né? Que Muito lindo isso. obrigada. Eu que agradeço. Queridos, nós iremos encerrar nosso programa. Então, você que nos acompanhou, gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, encaminhe para os seus familiares, para Sim, os seus manda amigos, para todo para que mundo. essas sementes que foram propagadas aqui, elas realmente deem frutos e protejam mais crianças e mais adolescentes. Perfeito. Muito bom. Sintam-se abraçados. Até o próximo episódio.